Realmente era uma necessidade grande dos produtores. Os produtores tinham um conhecimento, né, um conhecimento empírico, mas a gente está aqui sempre para agregar conhecimento junto com os produtores, né. Às vezes os produtores deixaram de fazer alguns manejos simples, básicos, e a gente está conseguindo chegar a orientar, passar essas informações para os produtores, né, para assim aumentar a produção deles, né, aumentar o ganho deles. E graças a Deus está dando certo, os produtores aceitaram bem, né, estão dispostos, né, a continuar evoluindo, continuar melhorando os manejos para assim conseguir uma produção melhor, né. A gente sabe que, como o senhor disse, né, pessoal que já está na atividade há bastante tempo, mas é importante organizar essa cadeia. Eu acho que eles nunca tiveram a oportunidade de ter um técnico à disposição, e a TEG é justamente isso, né? Ela coloca um técnico à disposição deles ali para acompanhar realmente, né? Sim, exatamente. Igual eu comentei, é sempre importante o auxílio de um técnico, né? Porque a gente às vezes o produtor até tem um certo conhecimento, mas o conhecimento é até um ponto. Mas a gente vem com a parte técnica, orienta, mostra. É sempre questão de orientação, né? A gente nunca chega impondo nada. Então é sempre um diálogo bom com o produtor entende, aceita os manejos, né? E estamos conseguindo realizar com sucesso, graças a Deus. E você enxerga que o município de Campo Verde ele tem espaço maior ainda para apicultura, né? Você está trabalhando mais ou menos hoje com 25 apicultores, 25 locais, né, onde tem apicultura. Isso pode ser expandido? Tem área para isso? O município é propício também para essa finalidade? Sim, sim, apesar aqui da gente estar numa área agrícola, né, com bastante uso de defensivos, né, mas a gente tem bastante áreas de reserva, né, de cerrado, que a gente consegue sim estar produzindo, trabalhando com apicultura, né, e eu acho que é uma questão de expandir, né. Agora a gente começou com assistência técnica, eu acho que isso vai ser um grande motivador aí para novos produtores estarem entrando na apicultura. Hoje mesmo conversei com um produtor, ele tem interesse de entrar na cadeia, já marquei uma reunião com ele para a gente estar dando seguimento nisso aí. Eu vou mostrar como é que funciona, como é que é as coisas, como é que os números, como é que funcionam. E eu acho que o município sim tem bastante potencial, tanto na parte de produção do mel, como pólen, própolis, esses derivados, como também na parte de polinização da soja. Igual eu tinha comentado, tem estudos que mostram que a polinização das abelhas na soja pode aumentar a produção de 10 a 15%. Então eu acho que assim, para os produtores de soja é uma ferramenta muito boa, aumenta bastante a produção. Uma ferramenta biológica e pode ser aliado ali, né? Duas produções. Com certeza, basta a gente ter esse acesso a esses produtores, né? A gente consegue fazer alguns testes e tal, mostrar para eles o ganho que vai dar. Eu já tive relatos de alguns produtores que possuem abelha e do lado tem a produção de soja, e o produtor de soja falou que ali é uma área muito boa, que produz muito, diferente de outras áreas. E eu acredito que não seja em si pelo solo, porque o solo é o mesmo, mas sim mais pela polinização das abelhas, né? Que estão ali em volta da soja. Além de tudo isso, como você falou, de ter a questão de organização da cadeia. Acho que a TEG também vai ser um importante agregador para isso, porque consegue unir todos os apicultores, né? Sim, sim, com certeza. Quando tem um técnico, a gente forma um grupo, né? E aí a gente consegue sempre estar trocando ideia um produtor com o outro, e forma um grupo sólido, né? Fica bem mais fácil do que apenas um produtor lá, outro produtor aqui. Fica bem melhor essa parte aí. Esse é um momento bom para a produção de mel. Nessa época do ano, tudo contribui nessa região do Cerrado para que a produção seja boa também, né? Sim, sim. Nessa época, a florada do Cerrado, as flores estão abertas, né? Então as abelhas estão produzindo bastante aí, por conta da florada, né? Nesse período, igual a gente pode... Não tem chuva, mas tem flor, então as abelhas estão produzindo. Na época da escassez, que a gente chama, é a época da chuva, que não tem tanta florada no cerrado. Então essa é a hora de produzir mel. Essa é a hora de estar com os enxames bastante populosos, bem fortes, para estar produzindo mel. Agora, tem também, como você disse, né, toda essa questão que o trabalho técnico agrega, que é realmente questão também de cuidados, né, que muitas vezes passam despercebidos, né? Tá falando sobre a questão de um ácaro, alguma coisa nesse sentido, que muitas vezes se não tivesse conhecimento técnico, a pessoa não vai descobrir, vai saber que está morrendo, mas não vai entender a causa disso, né? Isso, com certeza. Tem alguns produtores que não conheciam, né? Alguns produtores já conhecem, é um ácaro, igual você comentou, é um ácaro que fica grudado ali nas abelhas, e isso diminui a produção, estressa as abelhas, né? E a gente entra com controle, né, para controlar.
e eliminar essas pragas. Tem, além desse acro, tem outras doenças que estão começando a aparecer aqui no município. Eu comecei já a perceber isso, e a gente vai estar entrando com controle aí para justamente evitar, né, essas doenças. Tem bastante gente que quer começar e não tem tanto conhecimento para mexer, trabalhar com elas. Sempre gosta de trocar ideias, não é que ele chega, não, tem que ser assim, não, jamais, que nem ele falou. Sempre ele procura conversar, seu Eduardo, o que você acha, assim, assim? Então isso é muito bom. Porque é assim, se ele tem o conhecimento, a gente também tem o conhecimento, mas conversando entre a gente, assim, com o pessoal, um pega uma coisa, outro já pega outra, então às vezes um precisa de um manejo, o outro precisa de outro, e ele ajuda muito nesse ponto aí. Que bacana, né? Que é uma troca realmente de experiência, uma troca de ideias. Com certeza ele deve aprender muito com vocês também e entregar também, né? Porque é importante que essa cadeia esteja mais forte cada vez mais, né, seu Eduardo? Inclusive, porque até que esse negócio do ácaro que ele falou, é uma coisa que eu já tinha conhecimento. E antes dele começar assim, a trabalhar, 2, 3 dias antes que era para ele começar a trabalhar, a gente foi até um apiário meu e foi uma decepção. Que a hora que eu cheguei no apiário, que eu achei que ia ser o apiário assim, que nossa, estava a coisa mais linda, que era uns 15, 20 dias antes eu tinha ido, e quando cheguei no apiário eu fiquei chateado que as abelhas estavam tudo lá embaixo. Então não é que, às vezes, que mata todo o enxame. Mas se o enxame está lá em cima, é que nem mesma coisa de um gado que junta muito carrapato, essas coisas. Suga as abelhas e as abelhas caiu lá embaixo, mas estava lá embaixo. Aí foi, deu manejo, tudo certinho, como a gente tem que fazer. E quando a gente voltou agora esses dias, eu e ele voltamos no apiário de novo. Ele ficou assim, até ele não tinha assim, ele trabalha, assim, já vem, estudou, tem, mas nunca tinha visto tirar o mel do jeito que nós tiramos aquela outra vez, né? Centrifugar tudo, depois ele foi lá para ver centrifugar tudo, ele falou, não, tinha visto assim, sempre mas trabalhar e fazer assim, nunca tinha visto não. Então isso é uma coisa muito boa, assim, que ele me ajuda e eu ajudo ele também. É bem gostoso essa parceria aí. Bacana, que também agrega, né? A gente está vendo que tem 25 pessoas, ele falou 25 locais, e ele falou que tendência de ter mais, né? Talvez até de formar uma casa do mel, juntando todos esses produtores, isso que é importante também, né, seu Eduardo? Exatamente, é porque assim, quanto mais a gente conversa, quanto mais tem pessoas, tem um probleminha aqui, lá na frente vai servir para outro. Opa, lá aconteceu isso, então vamos fazer assim, assim, assado. Então isso daí é bom que a gente sempre agrega valor, assim, que sempre vai aprendendo, vai ficando mais fácil o manejo, certo? Agora eu lembro que a gente teve aqui mais ou menos um ano atrás, né? Foi mais ou menos nessa época que a gente teve aqui, colheu aquele tanto de mel, olha, muito mel aquela época, né? Como é que tá agora as expectativas também? Esse ano também foi um ano bom, como é que foi, seu Eduardo? Até agora ele foi um ano assim, até mais ou menos, porque aqui na nossa região, por ter assim as lavouras, então sempre tem o veneno. Aqui mesmo você pode olhar que ela está na beira de uma lavoura, e tem assim os venenos, as coisas, mas que nem essa lavoura aqui é uma lavoura que eu já fiz o teste, porque usa veneno que é veneno de assim qualidade, não é um veneno que é de Paraguai, esses venenos que não é certo. Então esses venenos que não é certo, eles detonam tudo com as abelhas. E aqui não, é uma lavoura que é assim, tudo passado, inseticida, tudo certo. Então a única coisa, quando passa o veneno mesmo aqui, eu estou vendo o Uniporte passar o veneno, venho dar uma olhada nas abelhas, ela só fica meio alvoroçada. Mas ela assim, não desenvolve muito, mas de agora para frente é uma beleza, vai embora, não tem problema nenhum não.